Bom dia a todos e todas. Nós vamos dar sequência a mais um webinário Covid da Unifesp. Essa é uma iniciativa da reitoria, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que estamos aqui representadas, eu como pró-reitora e a professora Marimélia como coordenadora de pesquisa, e também com o apoio do Comitê de Enfrentamento do Covid do Hospital São Paulo, e o apoio também de todas as unidades universitárias da Unifesp. E hoje nós vamos ter a honra de ouvir a nossa coordenadora, né, a professora Marimélia Porcionato. A professora Marimélia, ela é biomédica, formada na EPM da Unifesp, também fez a pós-graduação na EPM da Unifesp, no programa de Biologia Molecular. Além disso, ela tem mestrado em História da Ciência na PUC, realizou o pós-doutorado tanto na EPM como também no Dana-Farber Cancer Institute, em Harvard. É professora associada, livre-docente da disciplina de Biologia Molecular do Departamento de Bioquímica, é coordenadora de pesquisa da Unifesp, secretária regional da SBPC e presidente da Sociedade Brasileira de Biologia Celular. A professora Marimélia tem se dedicado ao estudo da neurobiologia, atuando principalmente no estudo de neurogênese em resposta a lesões do sistema nervoso central e doenças neurodegenerativas. E hoje ela vai nos agraciar com uma apresentação sobre os potenciais mecanismos da neuroinvasão pelo SARS-CoV-2. Obrigado, Marimélia. Estamos aqui te ouvindo e depois eu repasso as perguntas. Tá ótimo, Lia. Obrigada, é um prazer estar do outro lado agora dessa atividade, né? Porque normalmente eu estou aí apresentando as pessoas, então para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje para contar um pouco a respeito do que a gente tem feito no laboratório, né? Em termos dos estudos, né? Sobre a infecção do SARS-CoV-2. Bom, como a gente vem acompanhando, né, os dados estatísticos referentes à pandemia de Covid-19, então esses dados atualizados hoje, né, o Brasil tem mais de 3 milhões e 500 mil casos confirmados, né, e no mundo nós estamos aí chegando nos 23 milhões de casos. O Brasil passa hoje, né, de 112 mil óbitos, dos quase 800 mil óbitos que já aconteceram no mundo todo. E o número de recuperados no Brasil, 2 milhões e quase 850 mil, né, pessoas já recuperadas dos quase 15 milhões de recuperados no mundo. Esses números, né, eles mostram a gravidade, né, dessa pandemia, e a gente tem acompanhado e sabe que da dificuldade que está sendo, né, tanto no tratamento quanto no desenvolvimento de vacinas. Tem várias vacinas, inclusive a Unifesp participa, né, como vocês sabem, participa de um estudo da vacina de Oxford, e no Brasil tem outras sendo testadas também, mas por enquanto ainda, né, a gente não tem essa vacina e mesmo os tratamentos, né, ainda existem muitas dúvidas a respeito de como lidar com essa doença. Então, muitos estudos ainda estão em andamento para entender desde da biologia dessa infecção e como que ela acaba afetando, né, os indivíduos que são infectados. E aí, hoje o que eu pretendo discutir com vocês é um pouco do que tem sido estudado a respeito da infecção por SARS-CoV-2, né, que é o agente infeccioso aí da Covid, no sistema nervoso central. Então, trazendo aqui, talvez também muitos de vocês já tenham visto, né, essas informações iniciais, mas a gente vê então que esse é o genoma, né, de vários coronavírus, né,
e o SARS-CoV-2, que antes era chamado, no início, né, logo que ele foi identificado, ele foi chamado aí de 2019 nCoV, né, que era um coronavírus que infecta humanos. Ele tem semelhança, né, com outros dessa subclasse aqui, né, dos beta-coronavírus. E aqui hoje a estrutura já, né, das proteínas ou da estrutura toda do vírus, né, aqui mostrando então o material genético. A senhora precisa compartilhar a tela. Ah, é sério? Eu não compartilhei, gente, desculpa. Tô falando, parece, gente. Eu pensei que você pensei que você estava deixando a tela de não, gente, me desculpe. Poxa vida, eu vou voltar eu não vou falar tudo de novo, não se preocupem, eu só vou, que eu tinha mostrado aqui só os números, agora vocês estão vendo. Isso. Ah, é a inexperiência de usar a plataforma. Bom, então esses números eu comentei com vocês, né? Então eu estava mostrando aqui o genoma, né, do SARS-CoV-2, e aqui os vírus, os coronavírus, né, aos quais ele é relacionado. E aqui as proteínas, então, que a gente já conhece do coronavírus, né? Então, nesse verdinho aqui, a proteína spike, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, porque é por ela que o vírus se liga no receptor, né, das células, que hoje a gente já sabe que o principal receptor é a enzima conversora de angiotensina, a ECA, né, ou em inglês ACE, né, o subtipo 2. Existem outras proteínas de membrana, proteínas do envelope, né, que também estão colocadas aqui, e o núcleo capsídeo. Então, essa é a estrutura, né, do SARS-CoV-2 em termos de proteínas. E indo mais diretamente a parte de manifestações neurológicas, né, nos pacientes de Covid-19, já tem vários relatos, vocês também já devem ter ouvido falar bastante a respeito da perda do paladar e do olfato. Inclusive a gente teve a apresentação aqui na nossa série de webinários pelo professor Isaías Gleiser, que é um colega meu do departamento de bioquímica, que está estudando junto com um grupo coordenado lá pela professora Bettina Malnick, na USP, justamente esses mecanismos da perda de olfato e do paladar, né? Então, quem tiver interesse, pode ir lá no canal do YouTube da Unifesp, nesses seminários, nos webinários, né, do Covid, que tem o webinário do Isaías, falando especificamente sobre esses mecanismos, né, de perda de olfato que eles estão estudando agora. Mas, além disso, né, os pacientes relatam dor de cabeça, tontura, e alguns acabam tendo convulsões, tem encefalopatia, tem síndromes depois, né, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, que são já em pacientes que já estão recuperados e desenvolvem, né, outros tipos de manifestações neurológicas, né. Também tem muito relato de cansaço, mialgia, né, uma fadiga muscular. Então, isso já vem sendo descrito, né, um pouco mais, a descrição dessas manifestações neurológicas, ela veio um pouco posterior à descrição das outras manifestações, né? Mas existe, a gente vê a prevalência, né, desse tipo de manifestação neurológica em um número considerável aí de pacientes, tanto cursando com a doença, quanto depois da recuperação, né? Então, o que preocupa bastante, né, no sentido de que é possível que existam sequelas aí importantes, sequelas neurológicas importantes, que a gente vai vir a conhecer agora que começa a ter um número bastante grande de pessoas recuperadas, né?
Bom, mas se existem essas manifestações, né, neurológicas, como que o vírus chegaria no sistema nervoso central, né? Eu não citei aqui a questão do AVC, porque isso seria um problema muito mais da coagulação, né, que também é uma do que acontece nos infectados, né, por SARS-CoV-2, que é uma grande coagulação, então formação de trombos. Então o AVC, embora ele vá afetar, né, o cérebro, ele é por conta da formação desses trombos e microtrombos, e então não necessariamente seria causado diretamente pela infecção de neurônios e astrócitos ou oligodendrócitos, né? Então, existem pelo menos 3 vias propostas, né, que ainda estão em estudo, de como o SARS-CoV-2 poderia chegar no sistema nervoso central. Então, um seria exatamente pelo nariz, né? Então a gente tem aqui o epitélio olfatório, a gente tem os neurônios, né, olfatórios, que são esses, né, que vão no final acabar, em alguns casos eles morrem, né, e vão causar lá falta de olfato e paladar. E aí, através desses neurônios, poderia haver uma migração, né, do vírus pelos axônios, e isso ir passando através do bulbo olfatório, chegar no sistema nervoso central. Uma outra via seria, após a chegada, né, do vírus no pulmão, e poderia atravessar a barreira alveolar, cair na circulação, e aí atravessar de novo, né, agora a barreira hematoencefálica, e chegar no parênquima, né, cerebral. E uma terceira via, que seria pelas próprias células do sistema imune, que estariam infectadas e poderiam disseminar esse vírus para dentro do parênquima. Tudo isso ainda é hipótese, né? Então a gente não tem, pode até ser que todas essas vias sejam possíveis, né, de acontecer. Então, tanto uma ação direta aí no sistema nervoso periférico, e que, né, daqui passaria para dentro do sistema nervoso central, quanto essa via direto no cérebro. E existe também uma hipótese de que possa passar pelo plexo coroide. Enfim, isso ainda, né, são hipóteses, e a gente já tem vários trabalhos na literatura com essas hipóteses desses mecanismos de infecção. E se pensou, né, quando começaram os relatos de que tinha esses sintomas neurológicos, se começou a fazer uma analogia com outros vírus que têm neurotropismo, né? Então um deles, né, esse OC43, também um coronavírus, que ele infecta, né, o sistema nervoso central. Então isso aqui é um modelo animal, né, um camundongo. Então o vírus foi administrado por inalação. E aí a gente vê que, então, isso aqui são 3 dias depois da inalação do vírus, um vírus marcado com uma proteína fluorescente verde, por isso que a gente vê esse verdinho aqui, e a gente vê que em um dia, né, já tem um espalhamento grande da quantidade desse vírus, né? Então aqui essa infecção pelo vírus inalado, e aqui uma infecção direta, né, por uma injeção intracerebral. Então, por conta então, juntando sintomas neurológicos, a possibilidade de haver um neurotropismo, né, pelo vírus, como existe por outros vírus, outros coronavírus, se começou a estudar isso. E paralelamente, né, se estudava também
ou ainda se estuda, né, como é que o vírus entra na célula, porque uma coisa é o vírus chegar até o cérebro, né? E a outra coisa é ele estando lá, ele tem que entrar na célula, né? Então, são dois mecanismos diferentes que a gente precisa saber como que eles como que isso está agindo para que o vírus infecte mesmo neurônios, astrócitos e oligodendrócitos. Então, de uma maneira geral, o que a gente já sabe, e isso também fazendo analogias com o SARS-CoV, né, que usa a ECA como receptor, então se procurou estudar para ver, né, como eles têm uma homologia, então foi estudado para ver se também ECA seria uma forma de entrada do SARS-CoV-2, e se viu que sim, né, e também é necessário a presença dessa serinoprotease transmembrana, que faz uma clivagem, né, para expor a região que vai de verdade se ligar à ECA2, né. Então aqui tem um esquema mostrando como seria, né, essa ligação. Então a gente tem um sítio aqui de pré-ativação, né? Então a gente teria, aqui está representando a membrana da célula, né, com a ECA2 aqui, e aqui a gente teria o vírus, né, e a proteína spike, que é a proteína que vai se ligar na ECA2. Então haveria essa pré-ativação, a exposição do domínio de ligação ao receptor, né, RBD, é o Receptor Binding Domain, então é a região, né, da proteína spike que vai ligar na ACE. E aí, então, teria a ligação e a internalização do vírus. Então, isso é de uma maneira geral. Eu vou mostrar mais para frente um pouquinho, as células as células neurais, né, astrócitos e neurônios, eles expressam a ECA, né, embora não seja em grandes quantidades, mas eles expressam. Então, isso já seria uma indicação, né, de que realmente essas células elas seriam infectáveis, né. Esse trabalho aqui é um trabalho muito interessante que fez uma análise da interação de proteínas de SARS-CoV-2 com proteínas humanas. E aí aqui então vai além das proteínas de ligação, né, de entrada, então que é o spike, que é a principal proteína para que o vírus entre nas células, né? E então esses pesquisadores eles expressaram 26, né, proteínas do SARS-CoV-2 e fizeram uma interação, né, um mapa de interação dessas proteínas, dessas 26 proteínas, com 332 proteínas humanas. E analisaram, então, como é esse nível de interação. Então, há alguns resultados que são interessantes nesse trabalho. Primeiro que a gente vê, né, que quem tem o tecido que tem o maior número de proteínas que interagem com proteínas de SARS-CoV-2 é o pulmão, né, seguido dos testículos, e a gente vai descendo até chegar aqui cérebro, coração, eles são muito próximos, né, em termos de quantidades de interações possíveis, né, entre as proteínas, diversas proteínas que o vírus produz com as proteínas humanas. E a gente vê aqui uma comparação, né, com outros vírus, né, então aqui o vírus do Zika, HIV, então, e fazendo uma relação, então, com o número, né, de interações que podem acontecer. E um outro fato interessante, um grupo de resultados interessantes, é que tem bastante
essas interações, né, que foram observadas aqui das proteínas do vírus com as proteínas humanas, elas têm muito a ver com transporte nuclear, silenciamento gênico, biogênese, né, de ribonucleoproteínas. Então, várias vias que estão envolvidas em processo de síntese proteica e de transporte do núcleo, o que tem bastante relação com a produção, né, de novos vírus. E usando essas interações, trouxe uma outra figura desse mesmo trabalho, na verdade eles usaram todas essas interações para buscar possíveis drogas que possam ser usadas, né, para combater a infecção. Então, tem drogas que já são, inclusive a cloroquina está aqui, né, metformina, e tem drogas que ainda estão em testes clínicos ou pré-clínicos, mas então baseado nessas possíveis relações, aqui tem uma série, né, de várias outras proteínas e pequenas proteínas, várias drogas, né, e fármacos que estão ainda em desenvolvimento, a gente vê que é um número bastante grande, então buscando alvos que seriam bem específicos, né, e cada um desses losangos aqui, eles representam, né, proteínas que são proteínas do vírus, né, e as suas relações com as proteínas humanas. Então, essa é uma abordagem para buscar elementos, né, para buscar drogas, para buscar fármacos que possam ser usados como antivirais específicos, né. Mas também diz bastante para a gente a respeito dos mecanismos, né, de o que o vírus está fazendo nas células, além de promover a reprodução, né. E quando a gente quer avaliar esses mecanismos, a gente precisa ter diferentes modelos de estudo, né. A gente tem que fazer muitos experimentos que são experimentos in vitro e para depois passar para modelos animais, o que é uma complicação no caso da infecção pelo SARS-CoV-2, né? Os modelos animais, que eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, voltando, né, para os mecanismos de neuroinvasão, como que a gente poderia estudar esses mecanismos, né? Porque uma coisa é a entrada, né, como eu falei no início, como que o vírus consegue chegar, né, no sistema nervoso central, e a outra coisa é, estando ali, como que ele invade as células, né? Que ele vai invadir mais neurônios, vai infectar mais astrócitos, o que pode acontecer disso, né? A gente já viu que é possível a entrada e é possível que ele interaja também, né, ou as proteínas do vírus interajam com proteínas da célula infectada. Então, voltando àquela ideia, né, de que dos três principais modos de chegada, né, do vírus no sistema nervoso central, e aí pensando, então, na entrada na célula, né, existem algumas complicações um pouco nesses modelos, porque, primeiro, que a informação que a gente tem disponível, hoje a gente já tem um pouco mais de dados sobre isso, mas logo no começo dos estudos, o que se sabia é que, né, as células neurais expressam pouca quantidade de ECA2, né, ou ACE2. Se cogitou, inclusive, que, como já tinha essa ideia de que eles podiam infectar essas células, então, foram propostos outros receptores, o principal é esse CD147, que ele é mais expresso em neurônios do que ECA2, mas não evoluiu muito, né? Isso acho que ainda não se conseguiu demonstrar que CD147 é uma
é uma via possível de infecção, então isso ainda não está. E a detecção, né, de SARS-CoV-2 no líquido cefalorraquidiano, que também era um pouco controverso. Tem trabalho que mostra que encontra, tem trabalho que mostra que não encontra, né? Então, todos esses dados, eles mostram o quanto a gente ainda precisa estudar, né, desses mecanismos de neuroinvasão e de neurotropismo. Então, eu comentei agora há pouco que um dos problemas para estudar, né, esses mecanismos de invasão do SARS-CoV-2 é a questão do modelo. Então a gente usa muito modelo animal, né, em especial ratos e camundongos, que embora eles expressem ECA2, ela tem uma estrutura que é ligeiramente diferente em termos de composição dos aminoácidos, né? Então aqui a gente tem uma comparação. Então a gente tem aqui humanos, né, então comparados com diversos animais, né, então macaco, orangotango, chimpanzé, que tem uma estrutura idêntica, né, da ECA2, enquanto que aí, gato, cachorro, boi, eles começam a apresentar pequenas alterações ou diferenças, né, na estrutura e na sequência de aminoácidos, que é o que está mostrado aqui. E que isso acaba levando a uma diferença na capacidade da proteína spike de se ligar, né, e fazer com que o SARS-CoV-2 consiga infectar aquela célula. Então, aqui a gente tem rato e camundongo, que a gente vê que tem uma diferença bastante importante, e aqui nós temos a comparação, né, nesses modelos tridimensionais, de ECA2 em verde, né, aqui está humano, e em azul camundongo. E aqui estão anotados os aminoácidos que estão modificados. E nesse outro, né, em verde humano, em magenta rato. Então a gente vê que são pequenas diferenças, né, nos aminoácidos, mas que podem acabar significando ou justifique por que é difícil fazer um modelo animal usando, né, rato e camundongo para fazer um modelo de Covid-19. No cérebro, a gente tem um aumento da expressão de RNA mensageiro, de ACE2 em camundongos, embora a quantidade de proteína, né, ela é diferente. Então, deve ter um turnover bem grande, né, para justificar por que eu tenho uma expressão, né, de RNA mensageiro alta e uma quantidade de proteína pequena. Mas, no fim das contas, para a infecção, o que interessa é isso aqui, não isso aqui, né? Então, a célula tem que expressar ECA2 para que o vírus possa entrar. E quando a gente olha diferentes tecidos, né, de camundongos, dá para ver aqui, então, vamos olhar só no adulto, o nível, né, de expressão aqui no pulmão comparado, né, com coração e cérebro. Então, realmente mostrando que tem uma diferença bem grande de expressão. Por conta dessas diferenças aqui, na verdade, foi desenvolvido um camundongo, ele não foi feito para isso especificamente, mas ele já tinha sido desenvolvido um camundongo que expressa a ECA2 humana, né, um camundongo transgênico, ele é disponível comercialmente no Jackson Labs, então ele já existia, mas aí agora muitos estudos têm sido feitos com esse camundongo, né, porque então ele é um camundongo, mas ele expressa uma ECA com a estrutura, né, com a sequência da ECA humana. E aqui é um exemplo de um trabalho que foi feito com esse camundongo, né, ele ainda é um pré-print, né, no bioRxives, mas a gente pode ver que a infecção acontece, né, então a gente tem em verde a micróglia,
né, que foi marcada com anti-IBA1, em vermelho o SARS-CoV-2, né, e em branco os astrócitos. A gente vai ver mais aqui para o dia 7, o astrócito, ele responde, ele faz parte, né, da resposta inflamatória, né, e a micróglia também da resposta inflamatória no sistema nervoso central. E mostrando também esse trabalho a quantidade de vírus, né, no cérebro desse camundongo, então mostrando que realmente esse camundongo ele é infectável pelo SARS-CoV-2, né. Mas além desses estudos em vivo, né, com os camundongos, também tem muita coisa sendo feita com diferentes modelos in vitro, né, da infecção. E a vantagem de se fazer um modelo in vitro é que a gente pode usar célula humana, em especial tem se usado bastante as IPS, que são as células de pluripotência induzida, né? Então são células que são, em geral, se faz a partir de fibroblastos, que eles são desdiferenciados, né, até chegarem a uma condição de semelhança com uma célula-tronco embrionária. Então, essas células possuem a possibilidade aí de se diferenciar em virtualmente todos os tipos celulares. Então, isso tem sido uma ferramenta muito usada, né, nos últimos anos, e agora tem sido bastante usado para SARS-CoV-2 também. E tem sido usados vários modelos tridimensionais, né, além da cultura bidimensional, que a gente está mais acostumado, que é aquela cultura numa placa, né, em que se cultiva a célula em uma monocamada. Tem sido investido bastante em novas tecnologias para a gente fazer modelos tridimensionais que representem melhor a estrutura de um determinado tecido, né? E a gente tem esses modelos tridimensionais com ou sem ajuda de biomateriais. Então, a gente tem esferoides ou organoides, né, que são produzidos a partir de células-tronco, e aí eles não precisam de nenhuma estrutura, então, principalmente os organoides, né, que eles são bastante utilizados, eles representam uma auto-organização a partir de células-tronco ou células-tronco embrionárias ou IPS, e eles reproduzem um determinado órgão, um determinado tecido. No caso do sistema nervoso central, a gente acaba chamando de mini cérebro, né, ou mini brains, acho que muitos de vocês já ouviram falar. E além dessas possibilidades de auto-organização, a gente ainda tem o uso de scaffolds ou de moldes, né, formados de biomateriais. Então, são materiais biocompatíveis, nos quais a gente pode colocar células, e essas células vão crescer e podem mimetizar também essa citoarquitetura de um determinado tecido ou de um determinado órgão. O mais tradicional eram os scaffolds 3D, né? Então, vários trabalhos da literatura já mostrando como se faz, né, um scaffold e se coloca as células. E mais recentemente, nos últimos talvez 5 anos, se começou foram desenvolvidas impressoras 3D para biomateriais, né? Que a gente costuma chamar de bioimpressão 3D, que também tem esse mesmo objetivo, só que diferentemente dos scaffolds, a bioimpressão 3D você pode organizar ou bioimprimir um tecido de uma maneira, com um formato, né, que você deseje, com uma composição celular em camadas, enfim, tem uma série de possibilidades.
Mari, só dá uma olhadinha no seu microfone, se ele está batendo nos zippers de roupa que está dando ruim, ruído. Eu vou tirar, então. Eu vou Obrigada. tirar, veja se fica melhor. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. Eu estava batendo no zíper mesmo. Desculpa. Bom, então eu vou mostrar aqui um exemplo, né, de utilização de organoides, né, de cérebro, então feitos a partir de células pluripotentes, então células humanas, né, de pluripotência induzida, que foram diferenciadas ou em neurônios corticais ou em neurônios dopaminérgicos e utilizados para fazer a infecção com o SARS-CoV-2, né? Então, como um organoide mesmo. E é bem interessante ver que aqui já se começa a ver uma diferença no nível de infecção, né? Então, mostrando que os neurônios dopaminérgicos são infectáveis pelo SARS-CoV-2, enquanto que outros neurônios corticais não. Então, a gente já começa a ver também que talvez tenha essa diferença, que pode até ser uma diferença de expressão de ECA2 nessas células, ou até mesmo de outros receptores, ou eventualmente até correceptores do SARS-CoV-2, que talvez sejam necessários quando tem baixa expressão de ECA2. Também ainda num outro trabalho, né, usando organoides de cérebro, um resultado que é bem curioso e muito interessante, que a gente vê aqui que células infectadas por SARS-CoV-2 morrem menos do que células que não são infectadas. Então, eles usaram um organoide, né, um minicérebro, infectaram com o SARS-CoV-2, né? E aí aqui, depois de alguns dias, a gente vê as células aqui em vermelho, né, infectadas, e em verde são as células marcadas por túnel, que é uma marcação para ver morte celular, né? E a gente vê que não tem uma coincidência, tirando uma célula aqui que está, né, com sobreposição, a maioria não, dessas que estão infectadas, elas não morrem, ao passo que as que não estão infectadas morrem, né? E aí, então, mostrando que tem alguma modificação nesse ambiente de onde os neurônios estão, que não é exatamente a célula que está infectada que está morrendo, mas ela está causando a morte de outras células, né? Esse é o mesmo trabalho que eu tinha mostrado lá um pouquinho antes, ainda é um pré-print, mas ele já traz uma informação bastante interessante e curiosa, né, de ver. Esse trabalho ele traz uma análise também de genes que foram alterados e tem algumas modificações metabólicas, tem uma espécie de hipóxia local, né? Porque eles viram um aumento da expressão de IF1, que é um fator, né, que é induzido quando tem hipóxia. Mas não, aqui a gente não estaria falando de uma hipóxia por conta de falta de circulação, porque isso aqui é um organoide que não tem vasos, né? Então é que causa realmente alguma alteração metabólica nesses neurônios e que está levando a uma morte celular, que não é porque o vírus infectou, né? É algo diferente que ainda a gente não conhece. E agora eu já estou chegando mais no final, eu queria contar um pouquinho a respeito do nosso projeto, né, do laboratório. A gente já tinha, desde o final do ano passado, que nós temos um projeto temático aprovado na FAPESP para bioimpressão de tecidos neurais, né? Então, a gente está tentando montar diferentes, ou mimetizar in vitro, utilizando bioimpressão e microfluídica, tentando mimetizar
nichos neurogênicos, barreira hematoencefálica, também uma outra parte para fazer estudos de conectividade. E aí nós já tínhamos esse projeto, né? E quando a FAPESP lançou essa chamada, né, especial do Covid, nós aplicamos nessa chamada e com a intenção de produzir 2 tipos de modelos diferentes, né, bioimpressos. Um que é o da barreira alveolar, então usando células do epitélio pulmonar e células endoteliais para tentar fazer essa barreira ar do epitélio, né, e para estudos da infecção, e a outra que seria uma infecção direta dos tecidos neurais bioimpressos que a gente já vinha produzindo no laboratório, né? E aqui é uma foto de um tecido bioimpresso, né, nosso. Essa é a equipe, né, desse projeto, que ele tem 2 partes, né? Então a gente chamou de modelagem da Covid-19 in vitro e in silico. A parte in silico, talvez alguns de vocês já tenham assistido, que foi um webinário que o Jean deu, no qual ele está fazendo estudos usando a teoria de grafos e análises, né, similar ao que ele faz no nosso projeto temático de conexão de neurônios, usando essas as mesmas análises, né, para fazer análise da movimentação das pessoas e tentando entender no macro, né, como é que fica a interação entre as pessoas durante a pandemia. E no caso do Covid in vitro, então, como eu falei, a gente vai usar as células, já tem, né, alguns experimentos feitos com as células bioimpressas, que ainda não temos os resultados, mas inicialmente a gente tentou ver se conseguiria, embora, né, a literatura dissesse que os camundongos não eram bons modelos, né, de Covid, mas mesmo assim a gente tentou, porque uma coisa é você tentar reproduzir a doença toda no bicho inteiro, né? E a nossa intenção era estudar no nível celular e no nível molecular. Então nós utilizamos inicialmente células-tronco, né, neurais da zona subventricular e também astrócitos e neurônios de camundongos, né? Em cultura ainda 2D. A tridimensional ainda está em andamento. E aqui eu trouxe só uma parte desses resultados preliminares. Então, a Juliana, né, que está, Maricato, que trabalha junto com o Mário Giannini, essa parte de infecção tem sido feita lá no laboratório NB3, né, que o Mário, que é o responsável, feitos pela Juliana. Então, a gente produz, né, as meninas fazem no laboratório a cultura das células e aí a infecção é feita lá. Então, a primeira coisa que ela tentou fazer foi uma adaptação, né, do SARS-CoV-2 nas células murinas, né? E aí, então, fez várias passagens e a gente vê, né, que as células são infectáveis, né? Claro que quando a gente compara isso aqui com uma célula que infecta bem, esses números eles são muito baixos, né? Esse número de infecção é muito baixo. Mas isso mostrou para a gente que as células-tronco neurais, elas são infectáveis, embora num nível baixo, mas elas são infectáveis. E a mesma coisa para os astrócitos e neurônios, né? Então, isso aqui é uma marcação de ECA2, né? Essas fotos que a Mayara fez. Então, ECA2 sendo expressa aqui pelos neurônios e sendo expressa pelos astrócitos, né? Mas, como eu falei lá no início, a gente já sabia que neurônios e astrócitos expressam ECA2, só que
a estrutura é um pouco diferente, então talvez por isso eles não fossem tão infectáveis. Mas o que a gente viu é que tanto astrócitos quanto neurônios, sendo que os astrócitos parecem ser mais infectáveis até do que os neurônios, mas a gente viu então que é possível, né, fazer essa infecção. A Juliana está trabalhando agora na tentativa de adaptar mais o SARS-CoV-2, que é o SARS-CoV-2 que veio direto, né, de humano, tentar fazer uma adaptação dele em células murinas para aumentar essa infecção. E também depois a gente vai, talvez mais para frente, mostrar os dados do tecido bioimpresso. Então, esses resultados preliminares nossos, eles mostram que é possível, né, infectar células neurais murinas, só que, diferentemente do que acontece com o vírus da Zika, isso quem chamou atenção, né, para isso foi a Juliana Maricato, que ela falou, olha, é muito interessante que é ao contrário do que acontece com o vírus da Zika, né? Porque no vírus da Zika, as células tronconeurais, eles são mais infectáveis do que astrócitos e neurônios. E aqui a gente está vendo ao contrário, né? A gente está vendo aqui, olha, infecção 10 a quarta, né? E aqui a gente tem 10 a sétima, 10 a sétima. Então, talvez por isso a gente espere que não tem, talvez seja adultos sejam mais infectáveis, né? Células de adultos sejam mais infectáveis do que de fetos, né? Então, a gente ainda não tem informações que eu saiba a respeito dos nascimentos, né, de crianças de mães que foram infectadas e que tiveram Covid, né? Então, acho que isso vai começar a aparecer agora, mas a gente se lembra, né, que então no Zika a quantidade de microcefalia que teve, né, que foi bastante importante. E, então, se isso aqui for, né, também válido para humanos, muito provavelmente a gente não veria, né, casos de microcefalia ou problemas neurológicos mais graves, né, em crianças, mas isso ainda está, né, a se verificar no futuro, né? Esperamos que não. E as perspectivas que nós temos agora, então, como eu falei, continuar, né, com esse desenvolvimento dos modelos in vitro, agora com a bioimpressão 3D, que são os dados em andamento, tentar entender um pouco melhor como é que é essa infecção, se tem outros receptores, por exemplo, o CD147, é um que a gente está também interessado em estudar. Analisar a neuroinflamação, e aqui a gente vai ter um pós-doc que vai entrar no laboratório, né, o Eduardo Bax, e para estudar exatamente essa parte da neuroinflamação. Com esses modelos, a gente espera conseguir, né, fazer teste de fármacos e também fazer colaborações com quem tem interesse. O Rodrigo Orechino e a Roberta Stiliano, o Rodrigo é de Diadema, a Roberta da Santa Casa, eles também estão nesse projeto, né, para fazer essas análises de testes de fármacos. E a gente está também agora com uma colaboração com o professor Paulo Abrão, da Infecto, o Vladimir Pinto, que trabalha com a professora Cari, lá na neuromuscular, e para estudo das sequelas neurológicas em pacientes, né? Então, tá aqui, esse é o grupo, né? Então, a Cari, Paulo Abrão, o Vladimir e o Paulo Sgobi, né? Que estão nessa parte de olhar os pacientes pós-Covid, né, e avaliação de eventuais sequelas neurológicas. Então, eu encerro por aqui, eu agradeço, né, esses aqui são os alunos que estão participando do projeto Covid. Aqui é uma foto antiga de quando a gente podia aglomerar ali na frente do EP2, que é onde fica o nosso laboratório.
agradeço a FAPESP, a CAPES, o CNPq, né, pelo financiamento e todos os colaboradores nossos, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Mari. Nós que agradecemos. Todas essas informações estão atualizadas e complexas, né? São estudos e mecanismos ainda a se desvendar, e fico pensando não só a neurotransmissão, mas nos outros tecidos, pulmão, rim, está tudo muito ainda, né, em fase da gente aprender. Eu tenho aqui duas perguntas da plateia, uma é da Natália Clemente Baracho, que ela pergunta qual seria a possível fisiopatologia envolvida na doença de Guillain-Barré. Bom, aí seria talvez o mesmo... Oi, desculpa. Tudo bem. Natália, possivelmente o mesmo que tem em outros tipos de infecção viral, né? Acaba tendo uma produção de anticorpos que vão atacar a barreira de mielina. Então, como é muito provável que o mecanismo de neuroinflamação seja exacerbado, né, nesses pacientes de COVID, e então, muito possivelmente é o mesmo mecanismo de outras infecções virais, né, que também podem ocasionar Guillain-Barré depois, né. Tá certo. E tem outra pergunta, Mari, da Elizabeth Shen. Nos casos mais graves, os pacientes com Covid-19 apresentam grandes níveis de inflamação. Sabe se há algum trabalho mostrando alguma neuroinflamação nesses pacientes? Oi, Beth. Olha, não especificamente, mas uma das hipóteses também desse comprometimento neurológico é um problema de excesso de inflamação, né? Mas, assim, eu não saberia te dizer de nenhum trabalho específico. Mas a gente está muito interessado em estudar a neuroinflamação, né? Em especial o papel dos astrócitos nesse processo, né? E até quando a gente propôs no projeto no projeto COVID aí da FAPESP, a ideia inicial era estudar os astrócitos, porque a gente pensou, olha, mesmo que não tenha uma infecção, que o vírus não consiga entrar, né, porque isso era o que a gente sempre ouvia, né, que a questão lá em março se falava muito de pulmão, né, mas a gente já estava pensando nisso, mesmo que não tenha uma entrada, né, no sistema nervoso central, esse exagero aí de inflamação que vai ter, de alguma maneira pode causar uma neuroinflamação, né? E então a gente tinha proposto mesmo olhar os astrócitos, mesmo que não tivesse uma infecção. Agora, até foi uma surpresa para a gente ver essa entrada do vírus nos neurônios e nos astrócitos, né? Tem outra pergunta, Mari, da Maria Luísa Vilela Oliva. Parabéns, Mari e Maísa. A liberação de catepsina L é significativamente aumentada com o tempo em injúria cerebral, o que não acontece, por exemplo, com a catepsina B. É isso. Será que a catepsina L não seria um candidato a ser um receptor canônico, como a AC2? Você viu algo de como está a expressão dessa enzima no paciente com Covid-19? Olha, Maísa, obrigada aí pela pergunta. Eu não li nada, viu, sobre catepsina, mas realmente ela ela pode ser uma possibilidade, mas realmente eu não olhei, eu não li nada a respeito, assim, que alguém tenha já feito, mas é uma boa ideia. A gente pode conversar depois. Tem aqui um elogio da nossa reitora, parabéns, professora Marimélia, excelente apresentação, e vários outros elogios, né? Aprendemos muito e sabemos que terão resultados importantes. A Juliana Maricato também parabeniza, a Elizabeth agradece. Acho que por enquanto é isso.
Eu que agradeço a todos vocês aí por estarem assistindo. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Vocês conhecem... tem mais uma pergunta aqui, Mari. Raíssa Brito. Professora, camundongos e ratos podem se infectar uma vez que o manipulador está infectado? Então, o que a gente viu da literatura é que eles não infectam, né? Tanto é que é difícil reproduzir o modelo, reproduzir a doença no camundongo, né? Estava sempre sendo dito lá no início que não infectava. Então, o camundongo que era infectado é esse que é modificado e que é o que produz a enzima conversora de angiotensina humana, né, a ACE2 humana. Então, e também não tem essa informação, a não ser isso, que não era, assim, o camundongo normal não tinha essa possibilidade de infecção, né? O camundongo não Tem mais uma outra aqui, do Pedro Zanotto Amaral. Como seria possível simular efeitos da barreira hematoencefálica in vitro? Então, existem alguns modelos, né? O modelo principal... Ai, a minha cachorra está latindo. Ficou brava ela com a pergunta. Ainda bem que eu estou em casa, né? Assim, em casa literalmente e em casa aqui com essa audiência, né? Porque se não é a minha gata, é a minha cachorra que aparece. Então, sobre a barreira hematoencefálica, eu vou cuidar agora para não ficar passando o microfone no zíper aqui. Com relação à barreira hematoencefálica, tem um modelo que é bastante usado, que é um modelo em câmara Transwell, né? Sabe aquelas câmaras de fazer ensaio de migração? Então, ela tem uma membrana, tem um compartimento superior e um compartimento inferior. O modelo você cultiva células endoteliais numa parte da membrana, astrócitos na outra parte. Então, e aí você consegue avaliar transporte nesse tipo de modelo. Né? Então, por exemplo, você coloca alguma coisa que estaria no sangue, né? Então você põe em cima das células endoteliais e vê se eles atravessam para a parte inferior dessa placa. O que nós estamos tentando fazer, aí tem também agora alguns com microfluídica, né? Que já começaram a ser desenvolvidos. E aí, além de ter a membrana, você ainda teria a passagem, né, do líquido. E a gente está tentando fazer por bioimpressão, né? Então, que seria similar ao que essa das duas camadas, né, da câmara, desculpa, Transwell, só que fazendo com material bioimpresso. Obrigado, Mari. Tem mais um elogio da Raíssa, excelente aula. Obrigada. Todos nós gostamos, aprendemos muito. E qualquer coisa, a maioria que tem o contato da Mari, né? Se precisar alguma troca de informação, sugestões, parcerias. Então, agradeço a professora Marimélia, agradeço todos os presentes e temos aqui os próximos, né, eventos na tela. Você quer falar, Mário, só projetar? Pode ser. Na semana que vem é o professor Carlos Kiefer. Depois, na outra semana, que é muito interessante aqui, de Juventude Sem Máscara, né? É um projeto da EFELESH com a Brigadas pela Vida. E na semana seguinte, do professor Augusto e Gustavo, lá do IMAR, né, da Baixada Santista. Eles vão falar sobre a presença do SARS-CoV-2 nas águas, né, e no ambiente marinho, ambiente costeiro. Então, tem três webinários aí bem bacanas a partir da semana que vem. Legal.
Então, obrigada a todos, uma boa tarde, um bom final de semana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lia. Obrigada, Nada. Michel. Obrigada, Manuel. E todos que estão assistindo.